Olá, boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês, boa noite aos queridos amigos aqui de Americana, amigos das cidades vizinhas, amigos do estado de São Paulo, amigos de Minas, Rio Grande do Sul, do Ceará, da Bahia, do estado que você seja aqui do nosso querido Brasil, até lá em nossa prezadíssima Londres, né, que a Aline também nos assiste. Todos sejam bem-vindos, né? Bem-vindos para esse momento, nosso momento, onde nós procuramos nos tranquilizar um pouquinho depois das atribulações do dia, um dia de trabalho, um dia de compromissos, um dia de responsabilidades e um dia que esperamos esteja indo tudo maravilhosamente bem para todos vocês, com todos vocês, familiares, amigos, enfim, que estejamos em paz, não é? E claro, recebendo a todos vocês com muito carinho, uma alegria muito grande, nesta sexta-feira e amanhã já é sábado. E hoje muitos dos nossos amigos aí já estão aproveitando, né, sair do trabalho, dar uma esticadinha, mas com todo cuidado, né? Porque nós estamos vendo que a situação desse bendito, abençoado Covid aí está preocupando, está aumentando. Então, por favor, meus amigos, cerquemo-nos de cuidados. Cerquemo-nos de cuidados. Nós, aqueles que estão conosco, todo cuidado é necessário. Máscaras, higienização da mão, vai para algum lugar, coloca a máscara, procura manter a distância, faz o que tem que fazer, chega em casa, higieniza mãos, né? Faz tudo o que precisa e necessário fazer, coloca lá a máscara para lavar na cândida, ou seja lá como vocês fazem, mas muita preocupação com tudo isso que está aí. Não se deixem enganar, não se deixem iludir, a coisa é séria. Embora existam aqueles negacionistas de plantão, que não sei por que fazem isso, talvez querendo homenagear alguém que o seja em alta escala, né? E aí o prejudicado é eu, é você, somos todos nós por esta falta de atenção. Todo cuidado é pouco, tá bom? Vamos cuidar de nós e cuidar daqueles que estão conosco. Vocês jovens aí também, muito cuidado, né? Saídas, diversão, etc. Cuidado também, porque os velhinhos estão em casa, né? Às vezes papai, mamãe, vovô, vovó estão em casa, então também tomar cuidado, tá bom? Passado o nosso momento de utilidade pública, né? Vamos então aqui a todos nós já dando aquele boa noite para todos vocês. Vamos aqui então receber com bastante carinho vocês que já deixaram aqui seu boa noite, já deram aquela escrita. Eliseu Gasparini, dando graças por poder estar conosco. Nós que agradecemos a presença de todos vocês, viu? Sempre. Toninha Pericinoto, psicanalista, também, boa noite. A Rita de Cássia dos Santos, também. Leone Pereira, também. O Robertson Parente, abraço para a Fran, para o Luciano, para todos vocês. Cristiano Pedro, dando boa noite. Nosso prezado Rômulo de Magalhães, aqui de Nova Odessa. Márcia Siqueira, também sempre conosco, que maravilha. A Rita de Cássia dos Santos, agradecendo pelas orações que a dor de cabeça passou. Claro, importante também é você se tranquilizar, orar, fazer os seus pedidos. Aquela conversinha de pé de orelha com o nosso Pai sempre é providencial, viu? Também a Judélia Lima conosco aqui. O Faraildes da Silva Ferreira, dando aqui seu boa noite, que maravilha. Também aqui nós vamos ter os nossos prezadíssimos amigos que já deixam o seu like, né? Então vamos lá, Leni Souza, Ivana Santa Rosa, Lúcia Celim, a Faraildes da Silva, Luciana Gerlach, Toninha Pericinoto, Daniel Assis, Márcia Siqueira, Rômulo de Magalhães, Maria Alice dos Santos, Eliseu Gasparino, Robertson Parente, Leone Pereira, também a Rita de Cássia dos Santos, está aqui já deixando, o pessoal deixando aqui, Tobias Juliana também, a Leni Souza também, muito bom, muito bacana. E hoje nós teremos no nosso Evangelho, já na sequência, nós vamos ter aqui
os falsos profetas na erraticidade. Nós estamos falando esses dias, então, do texto sobre o tema haverá falsos cristos e falsos profetas. Ontem nós vimos os caracteres do verdadeiro profeta, né? Hoje vamos ver os falsos profetas na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. Não é só aqui, não. Principalmente no plano espiritual, que é muito mais antigo, superior, mais avançado do que nós aqui no plano material, né? Então vamos ver lá o que acontece. E temos também aqui Joana de Ângeles, e hoje ela vai responder a seguinte pergunta. Proliferam atualmente muitos livros falando sobre a capacidade ou o poder do pensamento positivo. Nós mesmos falamos aqui, né? Como cultivar esses pensamentos em nossos hábitos diários? No dia a dia, como pensar positivamente? Às vezes é tão difícil, né? Envolvidos que nós estamos, e às vezes vêm aquelas coisas que nos desagradam, e lá se vai o pensamento positivo. Joana de Ângeles vai falar um pouquinho para nós sobre isso. E, claro, os nossos prezadíssimos aniversariantes de hoje não poderia deixar de ser, estão aqui, claro, aqui conosco. Vamos nominá-los, é só o nosso prezadíssimo mouse resolver trabalhar, né? Vamos ver aqui. Aqui. Maria Alice dos Santos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Ivone Manzini, de Jaú, São Paulo. Luiz Antônio Mira, de São Lourenço, Minas Gerais, né? Também nós temos o Juninho Martins, de Sacramento, Minas Gerais. A Valquíria Fabiane, aqui de Americana. Silvia Luzia, aqui de Americana. Polônia Castilho, não tem a cidade. A Faraildo de Silva, que está conosco aqui, né? Já vi que ela deu boa noite, então, para você. Viu, minha cara? Não tem a cidade aqui de onde você é, mas, de qualquer forma, para você, né? Para aqueles que estão nos assistindo, os aniversariantes do dia, aqueles nossos desejos de muita, muita saúde, disposição, paz, amor nas vidas e um caminho iluminado principalmente pelas suas boas obras, o caminho do bem que necessita ser trilhado. Então que Deus abençoe a todos vocês, é o desejo de todos nós que estamos aqui reunidos nesse instante. Isto colocado, né, a alegria de ter os aniversariantes aqui conosco, vamos trabalhar um pouco no sentido de trazer para vocês o Evangelho de hoje. E aqui o nosso Evangelho de hoje vem com os falsos profetas. Os falsos profetas na erraticidade. Vamos ver então o que nos diz o Evangelho a respeito. É um texto um pouquinho longo, vamos ver aqui, mas vai rapidinho, tá bom? Para entendermos o que são esses falsos profetas na erraticidade. Nós temos aqui entre nós os falsos profetas, né? Que nós constantemente temos acesso ou ouvimos, todos nós sabemos disso. Mas e no plano espiritual? E na erraticidade? Vamos ver o que diz o Evangelho? Vamos lá. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitarem. E para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, ornam-se sem escrúpulos de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a verem com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem, a qual dizem pertencer, devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem,
Passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vereis o que deles restará. Convinde comigo, pois, que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, coisas utópicas e coisas impraticáveis, medidas pueris e ridículas, né? Quando formula um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. De outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, ou é sempre pelo bom senso das massas, e está ainda aí um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que se encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira do que aquela que os vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confina em um círculo restrito, fala surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e tê-los sob sua dominação. São geralmente espíritos ávidos de poder, que déspotas públicos ou privados durante a sua vida querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo de suspeição. De outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios, que possuem médiuns sérios, e não a estes ou aqueles com exclusão de outros. Ninguém é médium perfeito se está obsediado. E a obsessão manifesta quando um médium não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se quer privilegiado por comunicações que só ele pode receber e que, de outra parte, está sujeito a práticas que acentuam a superstição, estão indubitavelmente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar, e não deixar comprometer a toda hora. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir a obscuridade e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo pode ser enganado, mas o controle severo de outros grupos, o conhecimento adquirido, a alta autoridade moral dos chefes dos grupos, o conhecimento, as comunicações dos principais médiuns que recebem o cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. Erasto, discípulo de Paulo, 1862. Hoje nós temos então essa comunicação que fala sobre
os falsos profetas na erraticidade. E aqui nós temos muitos falsos profetas, né? Falsos profetas dentro das religiões, mas falsos profetas dentro de outras atividades também, que nós podemos facilmente reconhecer pelos seus atos, pelas suas atitudes ilógicas contra a ciência, contra tudo aquilo que é tão claro e tão evidente. Falsos profetas. Agora, também no plano espiritual existem esses falsos profetas. E aqueles que trabalham dentro da mediunidade, os médiuns, etc., aqueles que acolhem as comunicações, precisam realmente estar atentos a essas comunicações. Aqueles a nossos irmãos que vêm muitas vezes para enganar, né? Para se sentir dono de uma determinada situação. Então, por isso é que sempre se diz que aqueles que trabalham, trabalhadores das casas espíritas, médiuns, dialogadores, chefes de grupos, né, coordenadores, precisam conhecer a doutrina. Não é só dar comunicação, não é só simplesmente chegar e dialogar, falar, mas também atentar se aquilo que está sendo ali colocado tem a sua lógica, tem a sua razão, tem a sua vertente científica dentro daquilo que a doutrina propaga, diz e afirma. E um detalhe, nenhum espírito, por mais evoluído que seja, vem e fica dando o seu nome. Eu sou André Luiz, eu vim dar uma comunicação. Eu sou o Passadufo, eu sou Allan Kardec, eu... Simplesmente vem e dá a sua comunicação, o seu recado, a sua mensagem com toda a humildade, porque são humildes e não precisam, em hipótese alguma, se vangloriar de quem na realidade o são. Então desconfiem rapidamente aqueles que vêm e dizem, eu sou fulano, eu sou ciclano. E muitas vezes acontece do médium que não está assim tão preparado acabar ficando, né, fascinado, porque estou dando comunicações, né, de tal, tal e tal. É um alerta muito grande. É um alerta muito grande e é um princípio de que aquele nosso irmão que vem e quer enganar e muitas vezes consegue, está conseguindo seu objetivo. Então todos os sinais de alerta precisam sempre estar ligados quando as comunicações são feitas, né? Essas mensagens que são recebidas devem passar pelo crivo da doutrina. Precisam. Se vêm e falam coisas ilógicas, né, coisas que não tem nada a ver, desconfia na hora. São aqueles que querem, infelizmente, enganar e muitas vezes criar o tumulto. E muitas vezes, infelizmente, também conseguem. Então, na nossa vida diária, nós precisamos estar atentos também com aqueles que são falsos, querem enganar, querem arrumar confusão, né? Isso no nosso dia a dia. Mas também nas reuniões pode perfeitamente acontecer isso. Então tomemos sempre os devidos cuidados. Falsos profetas existem em todos os lugares, em todos os ambientes, em todas as situações. Por isso, utilizar sempre a lógica, a racionalidade, o conhecimento da doutrina. Quando se fala que precisa estudar a doutrina, precisa estudar Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médicos, não é à toa. O Evangelho em si é maravilhoso porque ele é absolutamente moral, ele fala conosco dos nossos comportamentos, de como que nós devemos ser, etc. Mas os demais livros, eles vão à essência também da doutrina, explicando fenômenos, então é preciso conhecer. Então, às vezes as pessoas acham, mas tem que estudar. Claro que tem. Precisa, é necessário. Para você, sim, saber aquilo que fala, né? Saber aquilo que você recebe, poder identificar. É fundamental para todos nós. Conhecimento de qualquer área, de qualquer coisa é fundamental. Conhecimento não ocupa espaço. Não ocupa espaço nenhum. Está dentro de nossa cabeça, da nossa mente espiritual. Mas, infelizmente, a falta de conhecimento acaba restringindo espaços nossos dentro do nosso dia a dia. Veja que coisa, não é? O conhecimento em si não ocupa espaço nenhum, está dentro da nossa cabeça. Agora, a falta do conhecimento
restringe muitas vezes aquilo que nós nos dispusemos a fazer em qualquer área, não é? Né? Então, a Célia me diz... Falar, ou a falar. Ou a falar. Então, é preciso saber, conhecer, falar com propriedade, né? Claro que, de vez em quando, nós também nos enrolamos. Quem que não se enrola? Às vezes acontece, faz parte, é natural. Mas tomemos os devidos cuidados, sempre, sempre, para estarmos sempre de acordo com aquilo que nosso Pai espera de nós, com aquilo que nosso Mestre pede para que nós façamos. É o caminho, oremos a isso. Ok, crianças, meus queridos amigos, amigas desse Brasil varonil imenso. E vamos aqui então, mais alguns de vocês que aqui estão. Vamos lá, que estão aqui conosco. Olha aqui, Eloá Romanato, Sônia Martins, Fernando Palucci, também o Edson Falcão, Elísio de Souza Neto, Cacilda Cassiano, Margarete Lemos, boa noite para todos vocês. Alene Souza também conosco, né? Faraildes aqui, como eu falei, né? Nossos cumprimentos. Ela pede para orar que ela está ansiosa. Tranquilize seus pensamentos. Faça como Joana pede. Tranquilize, reflexione. Isso vai ser muito bom, viu? E também nossos queridos amigos aqui que vêm, deixem o seu like. Vamos aqui. A Dionis do Congo, a Bárbara Santana Neri, a Ivone Manzini, o Henrique Zinnemann. Renove Paisagismos, o sobrinho João, Socorro Soares, Fernando Palucci, Erison Falcão, Antônio Zamborini, Faraildes, né, que nós já falamos, e todos vocês já aqui também citados. E agora? E agora é a hora de Joana de Ângeles. O recado de Joana de Ângeles. Mas antes um golinho d'água, né? Sem água nós não vivemos, precisamos. Vamos ver o que Joana fala para nós hoje. É um recado muito bacana que vai de encontro ao conhecimento. Vamos lá. Proliferam atualmente muitos livros falando sobre a capacidade ou o poder do pensamento positivo. Como cultivar esses pensamentos em nossos hábitos diários? Pensamento positivo. Olha só. E ela nos diz: muito se tem escrito sobre as fórmulas proveitosas dos pensamentos positivos, elaborando resultados eficientes e imediatos. A psicologia, ao estudar mais profundamente a psique humana, através da psicanálise, constata que todas as impressões, conscientes ou não, se arquivam na inconsciência de cujos depósitos transitam, retornando à consciência a seu tempo. Então vejam, né? O que aqui diz a respeito da psicologia através da psicanálise. Ela constata que todas as nossas impressões, conscientes ou não, se arquivam na inconsciência, de cujos depósitos transitam, ficam, retornando a seu tempo. Muitas impressões, claro, nós temos consciência, nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, estamos prestando atenção, nós estamos sentindo na pele calor, frio, vento. São atitudes conscientes. Mas muitas vezes, dentro até da própria consciência que nós temos, às vezes quando nós estamos olhando, vamos supor, em determinado lugar, fixos, mas os nossos olhos estão captando todas as imagens ao redor. Então algo fica no nosso consciente, então nós nos fixamos em um ponto, mas os demais pontos são também captados. E muitos de todos esses estímulos que nós temos na nossa consciência, né, com o passar do tempo, o que acontece? Eles vão, parece que, desaparecendo da nossa consciência, mas não desaparecem. Eles estão, como diz aqui, arquivados, é como se fosse uma série de gavetinhas dentro da nossa consciência, da nossa memória. E não é tão incomum nós falarmos, às vezes, quando passamos por um lugar, parece que eu já vi, já passei por aqui, ou escutamos alguma coisa, parece que eu já vi isso daí, uma questão matemática, uma questão de história. Aquilo que não usamos cotidianamente vai ficando arquivado, mas dentro da necessidade acaba retornando. É o que Joana fala. Agora olha o que ela diz. Ora, enviando-se mensagens constantes e positivas aos arquivos da mente,
oportunamente estas aflorarão, realizando o objetivo a que se destinam. Nenhum pensamento positivo é perdido ou esquecido. Pensamentos de amor, pensamentos de carinho, pensamentos de solidariedade, fraternidade, todas essas que envolvam esse lado positivo e amoroso dos nossos sentimentos, da nossa mente, como nós dizemos, do nosso coração, né? Embora os sentimentos estejam todos aqui impregnados, nada se perde. Nenhum comando positivo se perde dentro de nossa memória e aflora quando necessário. E ela continua. Pouco importa que as impressões remetidas sejam acreditadas ou não. O essencial é que sejam enviadas ininterruptamente, de tal modo que consigam expulsar aquelas que criaram o clima de pessimismo em que habitas. Então, às vezes, alguém fala, mas pensa nisso que é tão bom, pensa naquilo que é tão bom. Você ouve a pessoa falar para você pensar em tal coisa, fazer tal coisa. E muitas vezes você não acredita muito. Nós não acreditamos muito, cada um de nós, né? Mas essa informação fica dentro de nós. E como se diz, quando a necessidade se faz, vem à tona, vem à mente. E aí, continua. Naturalmente que aqueles... Olha a garganta. Naturalmente que aqueles que consideram as coisas possíveis, possíveis estas se fazem. Todavia, a fixação da possibilidade obedece ao mesmo mecanismo de registro, que o tempo consegue dominar com ou sem aceitação consciente disso. A fixação da possibilidade obedece ao mesmo mecanismo de registro, que o tempo consegue dominar com aceitação consciente disso. Simplesmente aceitando você ou não qualquer informação, ela vai ficar dentro do seu consciente, pode passar por inconsciente, mas vai estar lá. Tá? Dize diariamente muitas vezes, agora a Joana nos diz, dize imediatamente muitas vezes, sou feliz, lutarei, pois, contra as minhas imperfeições, consoante os ditames cristãos. Sou feliz, lutarei sim, contra as minhas imperfeições, consoante de acordo os ditames cristãos. Criarás um hábito, empolgar-te-ás com ele, conseguirás a prática das virtudes evangélicas, a princípio por automatismo psicológico. Tanto que você fala, eu sou feliz, eu vou lutar, eu vou superar dentro daquilo que a minha religiosidade me deseja, a minha religiosidade cristã me deseja. Eu vou lutar, eu sou feliz. E é o que ela disse. Nós vamos repetir. Criarás um hábito, empolgar-te-á com ele, conseguirás a prática das virtudes evangélicas. A princípio, por automatismo psicológico, depois, por entusiasmo racional. Entusiasmo racional. Tantas vezes nós fazemos coisas que nós não gostamos, mas, digamos, necessitamos fazer, né? Por uma contingência do dia a dia. Fazemos. Eu não gosto de fazer isso, mas eu faço. Não gosto, mas eu faço. E essa repetição, né, vai se tornando para nós automática, que de repente você faz de boa. E pode ser que com o tempo, aquilo que você não gostasse de fazer, pela facilidade com que você encontra ali de fazer, você passa a se entusiasmar. Não é? Começa a considerar todas as pessoas. Olha só o que ela vai falar agora. Começa a considerar todas as pessoas como sendo bondosas e amigas. Refere-te às suas qualidades superiores, mínimas que sejam, sem azedume, e descobrirá a surpresa em breve que todos são realmente bons nos seus valores afirmativos. Não existe pessoa absolutamente má, como não existe pessoa absolutamente boa, maravilhosa. Não existe. Nós sabemos disso, estamos aqui para aprender, né? Não existe. Então, isso daqui é uma dica, é uma consideração extremamente valiosa para todos nós. Começa a considerar todas as pessoas como sendo bondosas e amigas.
refere-te às suas qualidades superiores. Mesmo aquelas pessoas, né, que às vezes, mas elas têm qualidades, né? E muitas qualidades superiores. É que às vezes, né, surpreende mais ou são mais visíveis aquilo que não nos agrada. Mas se nós nos fixarmos nessas qualidades superiores, como aqui está, mínimas que sejam, como diz Joana de Ângeles, sem azedume, descobrirá a surpresa em breve que todos são realmente bons nos seus valores afirmativos. Nós somos totalmente bons? Não, nenhum de nós é. Eu não sou, a Célia não é, ou você não é, seu marido não é, seu filho não é, sua avó, sua mãe, ninguém é absolutamente bom. Essa é a realidade. O presidente do meu centro espírita também não é absolutamente bom. Meus parceiros de diretoria não são, meus parceiros do grupo, meus companheiros de igreja, que eu oro, são todos bons e perfeitos? Não são. Todos têm deficiências, e o que acontece é que às vezes essas deficiências parecem que saltam mais aos nossos olhos, e muitas vezes até parece que nós temos prazer de saber que fulano, ciclano tem essa deficiência. Naquele sentido nosso, vamos para o vizinho, sabe, fulano? É o contrário disso, que nós temos que nos aperceber, como diz Joana. Todas as pessoas têm bondade, têm algo de bom, uma qualidade superior. Vamos nos fixar nela, porque defeitos todos nós temos. Faça a minha culpa, eu faço a minha aqui e descubro um monte. E como se diz, é preciso ir fazendo em nós o quê? Irmos separando essas coisas ruins e aos poucos irmos tirando, porque de uma hora para outra não conseguimos. Mas conscientemente nós sabemos que somos também falhos. E Joana encerra aqui. Também te impregnarás de bondade. Se nós começamos a observar o bom que há nos outros e fazer o que? Relevando as deficiências, porque nós queremos que os outros também relevem as nossas. Ou nós queremos que os outros fixem-se nas nossas coisas ruins? Estejamos sempre com uma imagem ruim para os outros? Não. Então, também te impregnarás de bondade e cantarás, sem que o percebas, a mesma alegria do Senhor e dos seus discípulos, começando novos tempos para a própria vida na terra, sereno e realmente ditoso. Vocês imaginaram se quando Jesus veio aqui ele fosse fixar nos erros, nas coisas ruins que o pessoal tinha? Acho que ele desencarnava no dia que encarnou, né? Porque imagine 2000 anos atrás, como era a vida daqueles nossos pobres irmãos, daqueles, vamos dizer, nossos, porque se nós reencarnamos há tanto tempo, muito provavelmente nós estávamos encarnados naquela época e muitas épocas anteriores, só Deus sabe. Então, espiritualmente, nós estamos aqui há milênios. Participamos de todas essas coisas que nós falamos que a humanidade fez. Nós fizemos, nosso espírito fez, por isso que está aqui, de vez em quando ele sofre, como nós já vimos anteriormente várias vezes. Então, meus amigos, a Joana era muito clara quando pergunta aqui o poder do pensamento positivo. Se pensamos positivamente, nós temos uma chance imensa de estar positivamente feliz. Cabe a cada um de nós, não tem outro jeito. Então vamos refletir, pensar. Esse texto está aí para cima do vídeo, logo acima, né? Quem quiser ler uma vez, 2 vezes, é muito bom e esclarecedor, tá bom? E eu acho que eu falei demais já. Já falei demais. Vamos para a nossa oração, agradecendo a todos vocês pela paciência de me ouvir aqui também, e juntos nós podemos aprender alguma coisinha, né? Fixar dentro de nós, do nosso querido Evangelho, também da nossa querida Joana de Ângeles. Vamos aqui, claro, então, agradecendo a todos vocês também. Agora, para a nossa oração, vamos parabenizar nossos queridos aniversariantes: Maria Alice dos Santos, Ivone Manzini, Luiz Antônio Mira, Juninho Martins, Valquíria Fabiane, Silvia Luzia, Polônia Castilho, Farailde da Silva Ferreira. Abraços, abraços, luz, paz, muito, muito, muito amor na vida de todos vocês. Também vamos, meus queridos amigos, agora, né, para a nossa oração, mas querendo também agradecer a todos vocês que aqui deixam o seu like, que aqui
também deixam o seu boa noite. Nós procuramos responder a todos que deixam aqui escrito também, né? Mas, e alguns dias tem chegado mais tarde, né? Segunda-feira, às vezes terça-feira, quarta-feira. Essas boa noite que eu retorno chegam um pouco mais tarde, porque saio daqui e já vou também lá para casa, para o centro, que tem as atividades, né? Você lembra quando eu falei, quando nós começamos nossos diálogos, eu disse que fiquei às 6 horas porque comecei na pandemia, estava tudo fechado. A hora que voltasse, né, pelo menos esse horário já estava aqui, vamos dizer, tão consagrado, mais habituado aos nossos encontros, né? Senão, se eu fizesse mais tarde, ia ter que ficar mudando para mais cedo. É apenas por isso, tá bom? Vamos à nossa oração e não nos esqueçamos, claro, também, além dos aniversariantes, dos nossos queridos, né, irmãos que necessitam, como nós também necessitamos, mas eles muito especialmente, daquele reforço, né, dos nossos pensamentos, das nossas vibrações positivas e as bênçãos de nosso Pai. E assim nós temos o Richard Firmino Castro, o Arlindo Joaquim da Silva, Henrique Cassiano Rosa, Luciano Batista da Silva, Tabata Audrey Ruiz, o Rodrigo Nunes Frare, Margarida Pucci, Elaine Peroni, Leonardo Henrique, Marisa Belmudes, Maria Aparecida Capelina, Ana Paula Firmino, Antônio Donizete Neves, Viviane Leal, Maria da Consolação Almeida Pinto, Rubens Cassiano Rosa, Geraldo Soares de Melo, Elton Francisco de Lima, Fátima Aparecida Cardoso Bertoldo, Paulo Henrique da Costa Cunha, Tennyson Santos de Jesus, Fábio Pereira de Ávila, Rosa Ferreira de Ávila, Gabriel Ruiz Miller, José da Costa Travassos, Amanda Cassiano Dias, Rizoraide Maria da Silva, Pedro Lemos, Ivonete Bueno Quirinos de Belote, Giovanni Araújo Barreto, Moniz Capucini Talasso Lopes, Rony Teixeira Lopes, Pedro Henrique Talasso Venerando, Igor Gabriel, todos aqueles que vocês lembrarem, estiverem mentalizando, esteja na sua mente, seus parentes, amigos, familiares, vamos levar nossos pensamentos positivos, nossas vibrações positivas, as bênçãos de nosso Pai para todos eles. Nesse início, vamos nos tranquilizar ouvindo então um pouquinho o início da canção e depois nós entramos na oração, tá bom? Vamos lá. Tudo certo aqui. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salvo. Ad te clamamus, ex funes filibi. Ad te suspiramus, clementis et flentes, in ac lacrimarum vale. Salve Pai nosso que estás no céu, Pai de todos os aflitos, Pai de todos os seus filhos encarnados, desencarnados. Querido Mestre Jesus, sempre conosco, querida Mãe, com seus olhares amorosos sobre todos nós. Aqui reunimos-nos mais uma vez, agradecendo a graça da vida que concedestes a todos nós e que permitir que nós estejamos todos unidos, levando nossos pensamentos de amor e de agradecimento a vós, ó Pai. Como não agradecer a vós pela vida que nos destes? Permitistes por sua misericórdia amorosa e infinita para com todos nós, seus filhos, que tantas e tantas vezes erramos. Mas nessa alegria, Pai, de aqui estarmos, agradecemos a vós e levamos a alegria daqueles que nascem nesse dia no mundo, abraçando sim a jornada, a luta nesta vida. Aqueles que aniversariam, aqueles que felizes que celebram mais um ano neste mundo, na oportunidade que abraçaram. Também, Pai, com alegria pela jornada cumprida, desses nossos irmãos que partiram, estão partindo ao plano espiritual,
acolhidos por seus espíritos amados, santificados, espíritos de luz que acolhem a todos com tanto carinho, especialmente os que partem pelo Covid, Pai, solitários em clínicas e hospitais, sem o olhar amoroso dos seus familiares. Pedimos, ó Pai, por este imenso mundo em que nós habitamos, vida animal e vegetal tão conturbadas ultimamente, auxiliai-nos a manter o equilíbrio, voltar os olhos sobre a sua natureza, tudo aquilo que deixastes para nós. Vos pedimos também, Pai, por todos os nossos irmãos com problemas em seu corpo físico, problemas de saúde, estes nominados, esses todos que estão em nossa mente. A todos nós, abençoai, Senhor, mandando-nos seus bálsamos de luz, iluminados, para que possamos todos, fortalecidos, prosseguir na viagem. Graças vos damos, ó Pai, também pelos dirigentes de todas as nações. Toque seus corações, para que possam sempre, sempre olhar e trabalhar pelo seu povo, como necessitam fazê-lo. Povo tão judiado, com tantas necessidades, em todos os lugares deste planeta, Pai. Senhor, obrigado. Obrigado ainda pela água que bebemos, que beberemos, que nos dá vida, que nos fortalece. Abençoai-a sempre, sempre, Senhor. Assim como abençoa sempre, sempre nosso trabalho, nossos ambientes de trabalho, aqueles que nos dão o trabalho. Obrigado pelas nossas casas de oração. E assim, levamos até vós, ó Pai, esta oração e vos dizemos: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. Pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje, ó Pai. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob o golpe da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, Pai, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós os amamos, nós os bendizemos. E que teu amor, tua paz, tua luz esteja sempre conosco. Seus filhos encarnados e desencarnados neste mundo e em todo o seu universo. Esteja em nossos lares, purificando, amparando, abençoando a todos nós para que possamos juntos prosseguir na jornada, acertando todas as nossas dívidas anteriores e caminhando para o progresso. Abençoa aqueles que vêm aos nossos lares com seu amor e partem com muito mais. Por isso vos pedimos, ó Pai, e abrimos nosso coração e pedimos suas bênçãos sobre todos nós. Que seu amor esteja sempre em nosso coração, fazendo com que pulse e leve a todos aqueles com que nós encontramos a sua paz que reside em cada um de nós. Por isso, obrigado, Senhor, agora e para todo sempre. Obrigado a vós, ao Mestre Jesus e a nossa querida Mãe. E que assim seja, agora e para sempre. E assim, meus amigos, olha que vamos encerrando, porque olha, hoje acho que estouramos nosso horário. Vocês me perdoem, mas no final, quando vi, Explodiu. Como dizia a Chacrinha, estourou no norte, explodiu no norte. Mas uma alegria podermos estar juntos agora e sempre vai ser. Então eu quero deixar um beijo muito grande para vocês, a Célia também. Este abraço coração a coração, atravessando todos os cantos deste nosso Brasil, também para o exterior, para o mundo todo. Pensemos sempre positivamente, como diz Joana, Positivismo em nossos pensamentos, acreditando nas palavras de nosso Mestre Jesus, trilhando o caminho do bem, o caminho do amor. Todos nós possamos fazer isso
de uma maneira simples, de uma maneira habitual. Então, quero me despeço de vocês. Até amanhã. Fiquem bem, espalhem a paz, espalhem o amor. Sejam felizes. Um lindo, lindo, lindo final de semana para todos vocês. Uma ótima sexta-feira. Que esta noite seja de paz, seja de amor. Distribuam e recebam amor e paz. Agora e sempre. Até amanhã. Fiquem bem. Estaremos juntos com a graça de Deus novamente amanhã. Tchau.